maio de 1999, uma menina de 14 anos de idade foi até uma delegacia de Hong Kong informar que estava sendo assombrada pelo fantasma de uma mulher. Claro que a polícia ignorou, achou que fosse coisa de adolescente, algum sonho, alguma alucinação ou coisa do tipo. Só que uma coisinha na fala dessa menina acabou despertando o interesse dos policiais no caso. Ela explicou que o fantasma era de uma mulher que ela tinha ajudado a tirar a vida. A polícia então seguiu a menina enquanto ela voltava para casa. E o que eles encontraram naquele lugar não era nada perto de sonho ou alucinação. Dentro daquele apartamento, a polícia encontrou uma boneca da Hello Kitty com a cabeça de uma mulher dentro dela. Oi, eu sou a Cibele e sejam bem-vindos à Terra do Medo. Fala oi, Vitor. Oi. Oi, gente. Hoje o caso é pesado. Pesadíssimo. E é um caso que parece ter ali elementos sobrenaturais, e a gente vai ver que em alguns momentos até tem, mas é um caso de crime real, então é uma coisa muito pesada. E é um caso que eu pensei muito se iria trazer pro canal. Conversei bastante com o Vitor pra gente ver se valia a pena e tal, porque os casos que a gente traz pra cá geralmente são casos que a gente quer pensar alguma coisa em cima desse caso e tal, discutir. E esse caso é um que eu considerava ser violência por violência, né? Só violência por violência. Mas não, depois de eu começar a ver mais sobre esse caso, porque esse roteiro, eu já tinha esse roteiro arquivado ali, pronto. Na hora que eu fui dar uma pesquisada ali pra saber mais né, pra ver se tava tudo certinho que eu tinha pesquisado e tal, eu vi que dá pra gente pensar em algumas situações a partir desse caso. Então a gente resolveu trazer aqui e conversar sobre ele com vocês. Antes da gente continuar, deixa aquele like e confere se você tá inscrito nesse canal. E depois desse vídeo, assiste outro vídeo, porque o risco desse vídeo ficar amarelinho pra gente é muito alto. Então, gente, quando a gente faz casos de crime aqui, geralmente vem assim desmonetizado, né, ou com monetização super limitada. Aí a gente só recebe de quem tem o YouTube Studio. Então, se você gostar, né, se você gostar desse vídeo, assiste outro depois desse, porque vai ajudar bastante a gente. Sim, e o apoio de vocês também ajuda a gente a continuar trazendo casos de crimes pro canal, porque só fazer casos de crimes a gente não monetiza aqui também. Sim, gente, então dá uma olhadinha também nas nossas formas de apoio. Tem o Seja Membro e tem o Apoia-se. Você pode apoiar com 5 ou 10 reais. Dá uma olhadinha aqui. E tem conteúdo extra pra quem apoia. O caso que a gente vai contar hoje é da Fa Man Ye. E esse caso ficou conhecido como The Hello Kitty Murder, não foi à toa. E antes da gente continuar, os nomes estarão todos em chinês, porque é uma história que é da China, então capaz de eu estar falando alguns nomes errados, mas enfim, a gente vai tentar falar o mais certinho possível. A Fa Man Ye, ela foi abandonada pela família dela quando ela era bem pequena, e por conta disso ela acabou morando em um orfanato durante bastante tempo. E orfanatos, o que acontece? Quando a gente chega em certa idade, a gente é liberado do orfanato. A pessoa que tá morando no orfanato não fica lá pra sempre, até ela conseguir um emprego, etc. Não. Geralmente ela é liberada quando chega na maioridade. E foi o que aconteceu com a Fa Man Ye. Então ela saiu do orfanato sem ter perspectiva de vida nenhuma. Então a partir do momento que ela saiu, ela começou a se viciar em drogas, teve empregos que não são considerados bacanas. No caso, ela acabou tendo que trabalhar como garota de programa. E o que ela recebia, ela acabava usando para alimentar o vício dela. Aos 23 anos de idade, ela conseguiu trabalhar como recepcionista de uma boate. Ou seja, já melhorou um pouquinho ali as condições, né, da vida dela, só que ela ainda estava na luta contra o vício dela, apesar dela estar um pouco melhor. Em 1997, a Fa Man Ye, nessa boate, acabou conhecendo um cara. Esse cara era o Shaman Luke. Esse cara, o Cha, eu vou chamar de Chan. O Chan, ele pertencia à alta sociedade, ele tinha bastante dinheiro, ele era bastante conhecido nessa boate que a Fa trabalhava, e eles acabaram descobrindo alguma coisa em comum ali entre eles. O Chan era cafetão
e a Fan já tinha trabalhado como garota de programa. Pouco tempo depois que eles se conheceram, ela começou a trabalhar pra ele. Aí beleza, ela começou a trabalhar ali com ele e tal, ela tinha certo convívio com esse cara, até que certo dia ela tava precisando muito de dinheiro. Muito. Ela tava desesperada por dinheiro. E ela fez uma coisa assim que iria mudar a vida dela pra sempre, pra pior. Ela acabou encontrando na carteira do Sean $4.000. E aí o que ela fez? Ela roubou esses $4.000 e fugiu. Só que o que ela não sabia é que a pior coisa que ela poderia ter feito era roubar desse cara. Que era um cara perigoso, que tinha contatos perigosos. Assim que o Sean percebeu que o dinheiro tinha sido roubado, que provavelmente era a Fan que tinha feito isso, ele mandou 2 capangas irem atrás dela. Esses 2 capangas eram Leung Shin-Shu e o Leung Wai-Lun. Eu acho que é assim, eu tô lendo como tá escrito. Até então, a intenção do Sean era capturar a Fan e fazer ela trabalhar como garota de programa pra ele de forma forçada e gratuita pra ela pagar essa dívida. Só que o rumo que essa história toma é completamente diferente disso. Os 3 homens chegaram à conclusão de que ela trabalhar forçadamente, sofrer vários abusos, não era suficiente pra pagar a dívida. Isso porque também eles começaram a botar um monte de juros nessa dívida. Os $4.000 foi aumentando e foi aumentando o valor. Então, assim, era uma dívida que a Fan nunca ia conseguir pagar, de qualquer maneira. Eu acho que não era nem a questão do valor monetário. Eu acho que o Sean, ele se sentiu super invadido, sabe? Nossa, ela subestimou a minha autoridade roubando esse dinheiro. Então, foi a partir daí que começaram as torturas. Eu não vou dar vários detalhes, porque, como eu falei, esse caso é muito pesado e assim, eu não vou dar todos os detalhes que aconteceram, porque essa menina sofreu para caramba, sofreu muito, e se eu começar a contar todos os detalhes aqui, acaba que vai virar um vídeo de violência sobre violência e é isso. Mas eu vou falar algumas coisas que, assim, infelizmente são importantes pra gente acabar entendendo o caso e o quão pesado foi, sabe? Mas saber de tudo também não é muito necessário, não. Eles queimavam a pele dela, amarraram, mantinham ela amarrada o tempo inteiro, colocavam ela dentro de banheira gelada, eles forçavam ela a comer fezes enquanto eles estavam ali no outro cômodo, rindo e tomando cerveja e conversando e comendo coisa gostosa, sabe? A menina tava ali na mesma casa, no mesmo apartamento que eles, que era o apartamento ali do Sean. Eles estavam ali naquele apartamento. Às vezes eles estão lá, vou dar uma torturada aqui na menina, e no outro cômodo eu vou estar socializando com meus amigos e bebendo coisas e conversando e batendo papo. Aí você pode estar se perguntando, ué, Sibeli, mas cadê aquela menina de 14 anos de idade que apareceu lá na introdução do vídeo que você citou ela? Pois é. Apesar dela ter denunciado eles pra polícia, ela fazia parte ali do grupo. Ela tava ali entre os criminosos. Depois de um tempo, deram o nome dela de Afong, porque na época ela era menor de idade, então assim, pra proteção de envolvidos de menor de idade, então o nome dela não foi divulgado. Ela era o seguinte, o Sean, ele era cafetão, então ele trabalhava com várias garotas de programa. Mas várias dessas garotas frequentavam a casa dele, muitas delas menores de idade, que é o caso da Afon, que ela tinha 14 anos de idade na época. Muitas frequentavam a casa dele e se relacionavam com ele. E aí essa Afon era basicamente uma namorada do Sean. Namorada, né, gente? Vamos contextualizar assim, o cara tinha 30 e poucos anos de idade e essa menina tinha 14 anos de idade e era uma das meninas que ele se relacionava ali. E aí certo dia ela foi até o apartamento do Sean. Chegando lá, ela viu a Fan naquele estado que ela tava já sofrendo para um caramba, e ela acabou vendo o Sean chutando a cabeça dela inúmeras vezes. E o Sean falou assim, vem aqui, vem participar também com a gente. E ela foi. E quando ela foi questionada do porquê ela topou tá ali fazendo aquelas coisas, ela respondeu que teve a sensação de que aquilo era pra diversão dela. Ela queria ver como que era machucar um outro ser humano e pensou que aquilo poderia ser divertido. Depois de um mês que essas torturas começaram, a Fan, ela não conseguiu resistir e ela acabou falecendo. E aí, o que os 3 caras vão falar depois que aconteceu foi que a Fan, ela morreu por conta de overdose de drogas que ela mesma tinha injetado nela.
Só que o que se especula é que ela não aguentou as torturas mesmo. Ela não se drogou, sabe? Até porque ela não tinha condição disso, gente. Ela não tinha escolha também pra isso. Se ela quisesse, ela não tinha essa escolha. Mas, reparem que eu falei a palavra especulam. Os especialistas especulam. Por quê? Realmente, a partir daí é especulação, porque não dá pra saber o que rolou com essa menina, o que foi realmente a causa da morte, por conta das coisas que eles fizeram com o corpo depois. Depois que os homens descobriram que a Phan, ela não tinha resistido, eles levaram ela pra uma banheira, né, para aquela banheira sem água, sem nada, e eles acabaram desmembrando ela. E por que eles fizeram isso? Para cozinhar as partes do corpo, para que o cheiro de decomposição não ficasse com aquele cheiro insuportável de gente morta. E eles estavam fervendo ali o corpo da Phan no mesmo fogão que eles estavam fazendo um trocinho lá pra eles comerem, assim. Era uma coisa que eles estavam fazendo de forma fria, sabe? Não era uma coisa que estava comovendo eles de forma nenhuma. No mesmo fogão que eles estavam ali cozinhando a jantinha, eles estavam cozinhando as partes do corpo da Phan. Aí tem o detalhe que dá nome a esse caso. Caso da Hello Kitty, Hello Kitty Murder. Eles pegaram a cabeça dela, cozinharam numa panelona e aí eles costuraram. Gente, eu não entendo pra quê. Assim, é uma coisa de pra quê? Eles pegaram uma Hello Kitty sereia, abriram essa Hello Kitty e costuraram a cabeça da Phan dentro dessa Hello Kitty. E é muito louco, porque quando você vai pesquisar esse caso, você vê que nesse apartamento tinham várias bonecas da Hello Kitty. Era tipo assim, uma coleção completa de Hello Kitty. E dentre essa coleção tinha essa Hello Kitty sereia. Eles também guardaram alguns dentes da Phan, outros órgãos em sacos plásticos. A Fong, que é aquela menor de idade, na época que eu contei pra vocês, ela testemunhou contra os 3 homens em troca de proteção. Proteção essa que provavelmente ela já ia receber por ser menor de idade, mas a polícia acabou usando ali essa desculpa para ela testemunhar contra eles. E a adolescente também estava contando tudo o que acontecia dentro da casa, que ela tinha conhecimento, como se fosse uma forma de o fantasma da Phan parar de assombrar ela. Especulação minha aqui agora, um momentinho de especulação. Eu não duvido de espíritos e que pessoas podem assombrar outros. Eu não duvido porque eu também não quero pagar para ver. Mas eu acho que nesse caso, com essa adolescente, foi muito culpa. Eu acho que em algum momento ali a culpa atingiu ela de uma forma que ela ficou com aquilo na cabeça e que, nossa, eu preciso me redimir de alguma forma. É o que eu entendi lendo, né? O que eu interpretei lendo sobre esse caso. Agora é momento de ficar puto da vida, ficar muito bolado, ficar nervoso, coisa e tal. Os homens foram condenados por homicídio, porém, não foi homicídio doloso, que é quando você tem a intenção de matar. Eles foram condenados ao homicídio culposo, que é quando você não tem a intenção de matar. Isso porque o júri chegou à conclusão de que, apesar deles estarem torturando ela, mantendo ela em cárcere privado e etc, etc, a intenção deles era causar um mal irreversível a ela, mas não matá-la. Os 3 foram condenados à prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional em 20 anos. Muitas pessoas acabaram duvidando do que aconteceu por conta da gravidade da situação, do absurdo da situação, mas todas as evidências levaram a crer que isso realmente aconteceu. Tudo tinha uma prova que provava que aconteceu. E aí, gente, o que acontece? Esse apartamento depois ficou vago, né? Foi liberado e, se eu não me engano, virou uma pensão. Eu sei que várias pessoas que tiveram acesso a esse apartamento disseram que esse apartamento era completamente assombrado, que eles viam uma mulher nesse apartamento, que ninguém tinha paz nesse apartamento. E conclusão da obra: todo mundo que tinha acesso falava que era tão assombrado que o prédio acabou sendo demolido. Assim, eu acho importante eu falar com vocês agora, assim, por que eu acho que esse caso daria pra trazer pro canal, mesmo tendo muita violência, mesmo... Enfim, eu não acho que seja violência sobre violência falar sobre esse caso. Porque é um caso que, se a Phan tivesse tido oportunidade de vida, se ela tivesse conhecido outras pessoas, isso poderia não ter acontecido com ela. Se ela tivesse sido, sei lá, adotada, se ela tivesse recebido um emprego melhor depois que ela saiu do internato dela, do orfanato. Então, assim,
Esse caso é muito triste porque a vida da Fan foi triste desde o início da vida dela, sabe? Porque ela não teve uma família que amou ela não teve suporte quando ela precisou de suporte. E quando ela tava conseguindo ali se estabelecer e, enfim, trabalhar como recepcionista, ela acabou conhecendo esse traste e tudo isso aconteceu. Então é uma história muito triste pra gente pensar sobre as possibilidades que a gente tem na vida, né? E nos privilégios que a gente também tem. Aproveita que você tá aqui na Terra do Medo e continue na Terra do Medo. Eu vou deixar 2 vídeos aqui pra vocês assistirem depois desse. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau! Dá tchau, menino! Ai, tchau, gente. Eu fiquei quietinho aqui, né? Tchau, gente. Até a próxima.